interessante que eu ainda menino, eu saía de Pirajuí, interior de São Paulo, e eu ia para Bauru. E eu ia na casa do meu tio e eu pegava ônibus. Meu ônibus saía de Pirajuí, uma rodoviária pequena, cidade pequena, e para Bauru, uma cidade bem maior. E quando eu chegava lá, eu descia do ônibus, uma rodoviária bacana, maior, bacana, e o pessoal falava: atenção, senhores passageiros com destino, aí falava o nome do lugar, a empresa de viação, né, de ônibus. Eu achava aquilo maravilhoso, aquele vozeirão, o cara falando, aquele monte de gente ouvindo. Aí eu comecei a me inspirar e eu brincava em casa com isso, né? E foi legal porque eu lembro que eu tentava fazer um gravadorzinho, aqueles antigos, né? Eu gravava e eu via eu falando. Então eu já comecei a treinar, eu devia ter cerca aí de 11 anos de idade, 10 anos de idade. E o tempo foi passando, aí a minha família, meu pai, que era polícia rodoviária, minha mãe professora, decidiram em 1980 mudar para Americana, cidade mais próxima da capital, ali do lado de Campinas, cidade maior, cheia de movimento, né? E mais oportunidades. Imediatamente eu vi lá que tinha umas duas emissoras de rádio na cidade americana, que era a Notícia FM e a Vox. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou tentar. Eu comecei a treinar. Aí quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a gerar um ímpeto, uma vontade muito grande de virar locutor. Então, assim, ser locutor de rádio, né, estar à frente da TV ou narrando algo na rádio, na emissora de rádio, era muito lindo. Não tinha internet como tem hoje. Aí eu fui na Vox, que era na verdade, uma emissora de Americana, que tinha muita fama, era chique e tal. Eu falei, vou lá. Fui lá, cheguei, falei com o Fernandinho. O Fernandinho era o locutor profissional, um cara, por sinal, muito arrogante, metido. Ele veio, me olhou meio para baixo, assim, um molecão novo, tinha 16 para 17 anos. Eu falei, eu gostaria de fazer um teste para locução. Ele olhou meio assim, esse já foi o locutor? Eu falei, não, eu queria começar hoje. Ele falou, poxa, você vai começar agora? Eu falei, eu queria fazer um teste. Não precisa nem falar que foi um desastre, né? Ele falou, você precisa melhorar o seu inglês, porque o meu inglês era muito ruim. E eu tentava falar dicção, o jeito que você se impõe e tal. O que eu tive uma ideia? Tinha aquelas lojas, aqueles long plays, né? Aqueles discos, né? de vinil, que tinha um vinil. E tinha muito, que ela vendia que nem água. E tinha as lojas que ficavam abertas, né? No convívio de Americana. Eu passei para uma menina, eu tinha que fazer a loja vazia, tocando aqueles musicões ali. Eu cheguei e falei, por favor, para mim, quanto é que você me cobra para você fazer uma lista aí de 200 músicas que estão tocando em inglês, colocando o nome da música e o nome de quem canta. Ela falou, pra quê? Eu falei, não, quanto você cobra? Colocou tipo 20 cruzados na época, que era cruzado. Exato, passei no outro dia ansioso, né? Sempre fui meio ansioso. Fui lá pro meu amigo de inglês, ele começou a me ensinar as músicas. Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. Aí eu, para pronunciar aquilo era difícil, fui aprendendo, a cabecinha boa, né? Tava estudando legal. Aí fui aprendendo, fui treinando. Aí eu também fiz um passo a mais, pedi para ele me traduzir, para eu poder ter argumento quando eu fosse narrar a música, né? Aí fui eu lá atrás, falei, agora eu tô pronto. Aí fui lá para fazer o teste de novo. Adivinha o que aconteceu? O cara nem me atendeu. Ele falou, não vou te atender, né? Porque eu falei, esse cara não vai ser locutor nunca, né? Um moleque de 16 para 17 anos, você não vou atender e nem me deu bola, porque tem um rapaz que quer fazer o teste de novo. Beleza. Saí dali e fiquei pensando, coçando a cabeça, o que eu vou fazer. Aí eu cheguei lá, sentei na recepção depois da escola, eu estava de manhã, tipo umas 2 horas da tarde. Aí tá passando o Flávio Barbosa, e ele me olhou e falou, Flávio, eu falei, oi, eu já conheci ele como locutor, né? Já tinha visto a imagem dele, mas ele me conhecia, molecão novo. Depois não. Falei, eu gostaria de uma chance para ser locutor de rádio. Ele olhou para mim de bravo, né? Que tinha um óculos redondo assim. Como é que é? Você quer ser o que? Locutor? Então vem aqui. Levou eu lá para dentro. Falou assim, olha, aqui é o seguinte, você vai ter que começar de baixo. Eu falei, não tem problema. Estou acostumado, né? Minha família é pobre, né? Então, chegou no pessoal ali. Tem uns banheiros para limpar aqui, tem que varrer aqui, tem que varrer ali, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei e fui lá para fazer limpeza de banheiro. Comecei a varrer.
eu ajudava a servir cafezinho. Um moleque novo dentro de uma emissora de rádio, cheio de movimentação, os programas no ar. Eu tive uma chance muito grande, né, de estar ali naquele meio. Então eu falei, pô, eu acho que eu estou no caminho certo, vamos ver o que vai dar. E eu estando naquele meio, estando ali com o pessoal, já comecei a conhecer quem que é você? Aí eu fazia brincadeira, eu não tinha aquele peso de ser locutor. Eu tava curtindo, isso foi muito legal, foi muito natural. Aí um dia o Flávio, alguns dias eu ia todo dia de graça, mas quando você está ganhando, não quero ganhar nada não, eu só quero ficar aqui com vocês. Só de eu ficar ali era muito bom. E aquilo deu um prazer muito grande para mim. Aí um dia o Flávio Barbosa falou assim, olha, é o seguinte, eu preciso que você organize a discoteca aqui, umas prateleiras de aço, aquelas antigas, cheia, mas lotada daqueles álbuns, sabe? Aí eu fui, comecei a organizar. Ele falou, ó, se você vai escrever, e a máquina de datilografar, eu tinha datilografia que eu fiz em Pirajuí. Eu digitava muito bem. Aí eu comecei, né, com uma estrutura boa, comecei a organizar. E naquela época, você podia comprar seu horário, se você conseguisse ser locutor. E eu já estava meio de olho em comprar o horário, o pior horário que tinha, para vender, que ninguém queria comprar, que era meio-dia às 2 de domingo. Ninguém, quem quer querer trabalhar fazendo programa de rádio, meio-dia às 2 do domingo, o cara quer curtir a família, tá numa chácara brincando, né? E aí ele me deu uma chance, primeiro, falar o seguinte, você quer ser locutor de rádio? Top, me deu uma pasta preta, vai vender propaganda. Porque quando você quer chegar em algo, você tem que ter algo mais. Qualquer profissão, não adianta só você querer algo, você tem que ter algo mais, algo diferente. Então venda. Se você vender, você vai chamar atenção aqui. Sai com aquela... Andei, bati, não sabia nem como vender, porque eu era meio tímido, né? Difícil falar isso, mas eu era tímido. Aí ela fui pra lá e fui pra cá e nada, até que um dia um anjo apareceu na minha frente. Eu entrei numa loja de brindes, tá começando naquela época, e um cara muito simpático, um anjo, falou, oi, você é da notícia, tudo bem? Ele nunca me viu na vida. Lógico, vamos fazer a propaganda assim. Eu falei, vai fazer? Vou. Aí já mostrei os preços que era, tipo, com uma chamada, 3 chamadas, 4 chamadas no dia, que horário que ele queria. Ele fechou uma graninha, acho que foi 200 cruzado na época, que era um dinheirinho bom. Ele adorou. Aí eu peguei o gosto. Quando eu cheguei na emissora de rádio, uns dias depois, né? Todos esses dias tentando, e eu apresentei que eu tinha vendido, aí o Flávio olhou para mim diferente. Aí tinha o diretor chamado Regis, diretor de produção, olhou para mim diferente. Falou, nossa, você vendeu? Porque ninguém estava acreditando. Aquele menino ali tímido, né? Meio caiporão. Aquele dia mudou minha vida. Aquele dia eu percebi que se você quer ter algo, você tem que ter algo diferente, você tem que buscar, não adianta ficar esperando. Aí eu comecei a fazer programas de rádio aos domingos, aí eu comecei a tornar-me conhecido, aí ele me deu uma chance de fazer com a esposa dele, a Neuza Giacomini, um programa que seria às 12 mais do dia, em 2 pessoas, aquilo era muito louco. Então quando eu sentei no estúdio e eu tinha que começar a anunciar, fazer propaganda, anunciar a música que ia tocar, quem que era, que eu já estava treinando, aí a perna tremeu, parecia que eu não tinha perna. Você imagina assim, você some, aquela luz acende, tá todo mundo esperando você falar algo. E aí eu comecei a falar, gaguejava, errava, e ele dando mais força para mim e ela também. Aí essas 12 mais do dia foi quando eu comecei a me soltar. Aí às vezes ela falava junto comigo, eu falava junto com ela, não, calma tio, tudo bem, né? Mas ela ia controlando. Levei um chute até debaixo da mesa umas 2, 3 vezes, que era um sinal nosso para quando eu podia falar ou não, era muito legal. E aí eu comecei a subir de uma forma muito rápida, né? Uma forma como é que fala em inglês, né? Very aggressive, muito forte, muita vontade. Aí comecei a vender bastante, aí eu comprei horário também das 7 às 11 da noite no domingo, que tinha o pessoal que fazia o Transas, Bochichos e Paqueras, um programa de molecada. Como é que funcionava? Você pegava e falava assim, ó, você fazia uns recadinhos, né? Eu, tipo, mandava 5, 10 recadinhos dentro do envelope e mandava para a emissora. Eu entregava lá ou mandava por correio. A menina escrevia lá, oi Carlinhos, adorei ter visto você ontem no show, beijo, sou admiradora. E aí mandava um beijo de batom no recadinho, eu lia e falava, ó, eu lia isso, né? E aí eles ficavam pensando quem foi que mandou para quem. E aí eu comecei a fazer o Bochichando com o Tio Toshi. Por que Tio Toshi? Porque o pessoal brincou com Peter Tosh e Tio Toshi. O pessoal falou, eu gostei da ideia, ficou Tio Toshi. Mas em resumo, para se tornar um locutor de rádio, ou se tornar alguma coisa que você sonha em ser, na minha vida, o que eu aprendi naquela época, e eu carrego minha vida toda essa garra de lutar e tentar conquistar algo, é você sempre ter algo a mais, você mostrar garra, mostrar muita personalidade.
Mas foi uma experiência muito bacana. Valeu. Se eu tivesse começado tudo de novo, faria tudo de novo, igualzinho eu fiz, porque foi uma forma genial. E hoje eu tenho minha filha aí que está estudando para ser cineasta. Agora, uma fria que eu entrei uma vez, essa é legal contar. É falta de planejamento, assim, você é muito jovem, você vai meio, né, meio porra louca, eu vou fazer, né? Vou fazer as 88 mais, por causa da 88 frequência, né? 88 mais do ano. Agora faz as contas. 88 músicas são quantos minutos de música? Eu fiquei, mais os comerciais, eu fiquei horas e horas para esgotar. Eu não aguentava mais ficar na emissora, eu fui inventar essa e não conseguia terminar. Eu não tinha mais música para tocar. Então, assim, foi um erro, sim. Foi meio assim que, vamos fazer, né, sem planejar, sem calcular. E uma outra passagem também que eu tive, várias vezes eu fiz isso, e o diretor nunca ficou sabendo, agora ele vai ficar sabendo se ver esse vídeo. A gente dava fome e deixava tocando 4, 5 músicas seguidas e saía da emissora, trancava e o cooperador ia comer e voltava. E a gente tinha gravação de eu falando. Então a gente fazia de conta que eu estava lá, tudo programado, saía e na verdade eu não estava lá e a música estava tocando automático. Se enroscasse o disco, que acontecia isso, sabia? Naquela época tinha um problema muito sério. O disco enroscava, ficava taf, 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 e ficava no ar. Se o cara não fosse dar um toque, ele ficava enroscado. Tocando uma música, né? Uma das coisas que eu aprendi com o Flávio Barbosa, logo antes de ser locutor, você voltou no primeiro dia que eu fui fazer a apresentação, você pega uma caneta Bic, faz isso aqui, ó. Oi, tudo bem? Como vai você? Oi, tudo bem? Como vai você? Eu estou bem, trabalhando muito ultimamente. E isso faz você abrir a boca para falar. Fala com diafragma, com vontade, as pessoas têm que entender você, porque eles não estão te vendo. Aí eu lembro um dia que tinha uma mocinha que chamava Furacão 2000. Eu vou contar essa aqui, eu espero que ninguém fique chateado, né? Mas são fatos, né? São fatos reais. Essa Furacão 2000, ela mandava cada coisa para mim sensual, que eu falei, vou casar com essa moça, né? Eu vou casar com ela é maravilhosa. E um dia eu estava na emissora, aí o Dudu, que era um assistente meu, ele foi, tio, tem a Furacão 2000 que é pra você. Só que ele não conseguiu esconder, ele é muito sarrista, ele começou a dar risada. Eu fiquei meio ligado. Cara, quando eu saí na recepção para ver, não vou nem dar detalhe, a moça não tinha um dente na frente aqui, ó. E olha, foi triste. Foi decepcionante. E aquele dia eu aprendi que o áudio com imagem é melhor do que só áudio.